Hoje ainda é segunda, portanto estamos dentro do limite, dentro do tempo permitido para enviar este tempo de formação para vocês. Até às 24 horas, ainda é segunda-feira. Já sabem que todas as semanas nos encontramos aqui e neste tempo de formação estamos à volta de tudo o que é a missa, a Eucaristia. Hão de vir outros temas depois, como é óbvio. Já estamos a chegar praticamente ao centro da missa. Depois vão vir vários temas diferentes para continuarmos a caminhar juntos nestas formações semanais de segunda a sexta. Já sabem, depois no final podem enviar perguntas pelo WhatsApp, perguntas relacionadas obviamente com o tema que é tratado em cada segunda-feira. Em cima de mim está este pesado livro, que é o Missal Romano, que já falei muito sobre ele. E hoje eu vou pegar aqui nestas páginas que são as páginas que têm o credo, ok? Depois da homilia, especialmente não, mesmo sempre, aos domingos e dias de solenidades, nesses dias nós levantamos-nos após algum tempo de silêncio, após a homilia, para recitarmos juntos a nossa profissão de fé. Há uma coisa que acontece ou acontecia, que os miúdos e os pais, e às vezes mais os pais do que os miúdos, vivem muito preocupados com a profissão de fé. Eu às vezes até encontro pessoas adultas, já de idade mais avançada, que dizem: Senhor Padre, eu fiz tudo. Fiz o batismo, fiz a primeira comunhão, fiz a profissão de fé e até fiz o crisma. Já fiz tudo. Aqui a questão é: ser cristão não é fazer coisas. Ser cristão não é fazer a primeira comunhão, a profissão de fé e o crisma. Isso não é ser cristão. Ser cristão é, no dia a dia, procurarmos Jesus, conhecer a sua vontade, a sua palavra e esforçarmos-nos por vivê-la dignamente em cada momento. E ser cristão é ser discípulo, disposto a aprender mais, a ser generoso nos bens que tem, no tempo que tem, na sabedoria que tem e fazer novos discípulos. É então também ser missionário. A profissão de fé não se faz somente uma vez na vida, numa festa muito bonita, que as crianças levam a vela do batismo. Isso não é a profissão de fé. É uma profissão de fé, claro que é a profissão de fé. Mas a profissão de fé faz-se em cada domingo. Em cada dia de solene, faz-se a profissão de fé. E de forma mais especial, de forma mais solene, na vigília pascal, na noite da ressurreição. Até nessa noite, as pessoas têm uma vela para professar solenemente a sua fé. Portanto, a profissão de fé não é uma festa da catequese, a profissão de fé é em cada domingo e de forma mais solene na noite da vigília de Páscoa, da ressurreição do Senhor. E aqui nesta paróquia de Palhais, o que se tem tentado é que também nessa noite as crianças e os jovens venham com a vela do batismo e professem a sua fé. E nos últimos anos eu até tenho convidado os adultos que já fizeram a festa da profissão de fé a fazerem-no novamente e novamente, para que seja algo anual, essa profissão solene da fé. Quando nós recitamos a nossa fé, a nossa profissão de fé, em cada domingo, em cada dia solene, em cada vigília pascal, devemos estar logo conscientes de uma coisa: são milhares os que morreram por professar a sua fé. São milhares os que morreram por dizer: creio em Deus Pai, creio em Jesus Cristo, creio no Espírito Santo. São milhares aqueles que derramaram sangue por terem esta fé. É sempre intenso ler uma coisa que existe, que são as atas dos martírios dos primeiros séculos do cristianismo. Essas atas que os romanos faziam, essas atas existem e relatam-nos como era incrível a fé daqueles homens, mulheres e crianças que professavam a fé e depois eram mortos de seguida. Preferiam professar a fé do que prestar culto ao imperador, culto aos outros deuses. Bem, creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Este é o Senhor Deus, este é aquele que cria, e nós somos frágeis criaturas. Eu vou estar a olhar para baixo porque, como já mostrei, eu estou a usar o Missal Romano e vou estar a ler daqui
aquilo que nós sabemos de cor, que é a profissão de fé. Deus eterno, Deus incrível, Deus gigantesco, infinitamente gigante, grande, maravilhoso. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Depois, logo de seguida, vem outro artigo do Credo que nos faz olhar para Jesus Cristo, que nos faz contemplar o Verbo encarnado, revestido de glória. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. E Ele é a luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. E depois vem aquilo que é fundamental no cristianismo. Por nós homens e para a nossa salvação, desceu do céu. Ou melhor, desculpem, desceu dos céus. Não do céu, porque o céu é uma coisa física. Olhamos para cima e vemos o quê? Vemos o céu. Mas aqui a profissão de fé diz, e para a nossa salvação desceu dos céus. Ok? Não é descer das nuvens, não é descer do céu, de alguma estrela, não. É desceu dos céus. E aqui está a revelação também da humildade de Deus, que se faz homem para estar connosco. Desce dos céus para estar connosco. E encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Filho de Deus, nascido de uma virgem. E nesta altura nós inclinamos a cabeça, quando é o Natal nós genufletimos, em sinal de máxima reverência diante de todo este mistério. Este mistério que é o momento em que a nossa história, a história da humanidade, nunca mais será a mesma, o momento em que muda para sempre. Por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. É interessante ver aqui tantas referências ao Filho de Deus que desce dos céus, depois é sepultado, vai para baixo da terra, volta a descer, é sempre a descer. É interessante vermos este caminhar para baixo, para depois ressuscitou ao terceiro dia, levantou-se da terra e subiu aos céus. Mais uma subida. Este descer para subir. Também é a profissão de fé na humildade, de certa maneira, não é? Ressuscitou, ou seja, está vivo, está no meio de nós. Ao terceiro dia ressuscitou. Primeiro temos aqui a encarnação e agora temos a ressurreição. Deus vem até nós e depois leva-nos para cima, na ressurreição e na ascensão. Tudo isto é belíssimo e encontramos isto no credo que professamos todos os domingos e tantas vezes nos passa ao lado. Parecemos às vezes robôs a recitar a fé que levou tantos homens e mulheres e crianças a levarem com fogo, com feras, com tanta coisa. Subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E quando Jesus sobe aos céus, começa o tempo da Igreja. Começa o tempo do Espírito Santo. Então, entra aqui, novamente, reparem só, entra aqui novamente a criação. Começa o tempo da Igreja, o tempo do Espírito, o tempo de uma nova criação. Reparem, creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida. No começo, temos Deus Pai, Criador. E agora temos o Espírito Santo, Senhor que dá a vida. É o tempo da Igreja, é o tempo da nova criação, o tempo da palavra criadora. E isto é belíssimo também para nós. Eu soltei sem querer a frase: de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Soltei essa parte, peço desculpa, mas acho que também percebemos o que significa tudo isso do regresso glorioso de Jesus. Então agora temos aqui o Espírito Santo, o Senhor que dá a vida, e depois aqui a frase continua: e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Não há primeiro lugar, nem segundo, nem terceiro lugar. Procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, assim ao mesmo nível. Para não haver assim muitas confusões, na Trindade não há essas confusões, porque é um só Deus. Depois de seguida entramos no creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, professo uns ao batismo para a remissão dos pecados e espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. É a adesão à Igreja, é a adesão ao corpo de Cristo. Jesus quer uma multidão que seja unida no amor, na comunhão do amor, porque é uma só esposa que Jesus tem, a Igreja, só uma, não há várias, não é?
Santa, a Igreja Santa porque é purificada pelo sangue do Cordeiro, e Igreja Católica. Igreja Católica que significa universal. A palavra católica significa universal, onde ninguém é excluído do amor. E apostólica. Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Apostólica porque está fundada no testemunho dos apóstolos que receberam o mandato de Cristo. Ok? Pronto, penso que assim, de forma muito rápida, está explicada o credo. Falta só remissão dos pecados, ou seja, nós somos conscientes de que somos pecadores, inclinados para o mal, mas também estamos conscientes de que somos resgatados da morte e possuímos também o perdão dos pecados. E isto para a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém? Também essa é a nossa profissão de fé. Não estamos presos aqui a este planeta, a este tempo. Estamos sim na liberdade, na eternidade, na ressurreição dos mortos e numa vida que há de vir. Que já estamos a viver, porque a eternidade já começou para nós, apenas depois iremos vivê-la de outra forma. Ao professarmos a nossa fé, seja com esta profissão de fé que nós recitamos em cada domingo, seja com o símbolo mais pequeno que é o Niceno, que é o símbolo dos apóstolos, que é o mais pequeno. Este é o grande, é o credo grande. O credo grande é o chamado símbolo niceno-constantinopolitano, porque tem influências dos concílios de Niceia e de Constantinopla. E depois também existe o símbolo dos apóstolos, que é o credo mais pequenino, que é um credo que se resume em pouquinhas frases, penso que em 12, até recordar os apóstolos, não é? Seja qual for o símbolo que usamos, o niceno e constantinopolitano, seja este mais pequenino que é o símbolo dos apóstolos, em qualquer um deles professamos a nossa fé em Deus Pai, em Deus Filho, em Deus Espírito Santo, e também na Igreja Católica, na comunhão dos santos, no perdão dos pecados e na vida eterna, na ressurreição da carne. Pronto, os credos são iguais, não é? Os dois símbolos são iguais. A profissão de fé ou o símbolo é a mesma coisa, está bem? Antes que perguntem isso. O símbolo convida-nos a viver na esperança, a viver no amor, a viver na unidade, a viver uns com os outros em fidelidade e coerência. Não se pode professar esta fé e depois viver de outra forma contrária, como se existisse uma separação entre a fé que temos e que professamos e a vida que levamos. Essa separação não tem sentido. Então, quando nós professarmos na próxima vez a nossa fé, estejamos atentos ao que estamos a dizer e depois tentemos pensar como é que estamos a viver aquilo que professamos em cada domingo e de forma mais solene, com vela e tudo, na vigília pascal da ressurreição do Senhor. Professarmos a fé juntos é importante porque não somos igreja de indivíduos separados com grande distância, somos igreja em que cada um de nós é membro vivo do mesmo corpo. E quando vivemos a fé unidos, então o corpo torna-se mais saudável, não é? Às vezes existem alguns pequenos cancros neste corpo porque não se está a viver corretamente a fé e às vezes nem se acredita naquilo que é professado. Que nós todos aprendamos com a profissão de fé e que nós, com o tempo, se calhar aí em casa, pegar no texto e ler frase a frase e pensar como é que não é, como é que está a minha vida, como é que não está, como é que está a minha fé nisto e não está, para tentarmos também irmos corrigindo e limando as pequenas arestas que podemos ter nas nossas vidas. Também ao lermos tranquilamente, depois tem até sexta-feira para ler e tem o resto da vida, ao lermos a profissão de fé e o credo que temos e às vezes não sabemos onde encontrar o texto, eu digo, se forem a paróquia.pt/ritual, depois aí aceder ao ritual da missa, se avançarem um bocadinho nas setinhas, chegam ao texto e é sempre uma ajuda ler este texto e até pensar, será que eu estou de acordo, não estou de acordo? Irem por aí e acima de tudo pensarem, o que é que significa isto? O que é que isto significa? E depois até irem ao dicionário e ver o significado da palavra. O que é que será que significa consubstancial? O que é que significa Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro? Qual é o sentido? Porque é que está aqui esta frase, esta expressão? E às vezes nós temos questões ou não temos questões porque não lemos sequer e recitamos apenas de cor salteado. E às vezes, uma rápida pesquisa, encontramos respostas.
E se não entendemos a palavra, vamos investigar o que é que significa isto, o que é que significa esta palavra no dicionário e tentar perceber também o que é que estamos a dizer e a repetir e a professar todos os domingos no credo. Bem, isto então é o credo. Depois da profissão de fé, inicia eu estou no missal ainda, inicia a oração dos fiéis. A oração dos fiéis inicia após o credo, ao domingo e dias solenes, ou inicia após a homilia e o tempo de silêncio, nos dias feriais, nos dias da semana, na segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, feira, ferial, dias feriais, ok? Está aí a palavra. A oração universal é a oração do povo de Deus, que 1, 2, 3 pessoas apresentam a Deus em nome de toda a comunidade. E depois, já agora uma curiosidade sobre a oração dos fiéis. Nós na oração dos fiéis rezamos, o esquema é sempre o mesmo. Rezamos pela igreja, pelas necessidades da igreja. E aí é que, se estivermos atentos, vamos a perceber-nos que a primeira prece é sempre sobre as necessidades da igreja. Depois rezamos pelas autoridades civis, ou rezamos pela salvação do mundo. Se estiverem atentos, vão reparar que a segunda ou terceira prece são sempre pelas autoridades ou pela humanidade, pela população. Mais para o fim, rezamos pelas dificuldades das pessoas. E vão reparar que aparecem às vezes os estudantes, às vezes aparecem os doentes. Estejam atentos. Rezamos pela igreja, rezamos pelas autoridades civis, pelo mundo, rezamos pelas pessoas que estão em dificuldade, rezamos pela comunidade local e depois também há sempre uma prece pelos defuntos. Estejam atentos porque o esquema é sempre o mesmo. Tem uma introdução do sacerdote, tem as preces e tem uma oração conclusiva. Esse é o esquema, muito simples. Normalmente escutamos ou respondemos ouvi-nos Senhor, outras vezes há outras respostas. O ouvi-nos Senhor é o verbo ouvir, não é? Ouvi-nos Senhor. E às vezes há outras respostas, é uma questão também estarmos atentos para todos juntos, numa só voz, darmos a resposta certa. Às vezes não entendemos muito bem a palavra ouvi-nos, mas é o verbo ouvir, está bem? Depois iniciamos, estou a olhar para o missal, página 504. Depois inicia a liturgia eucarística com o ofertório e tudo isso, mas isso vai ficar para a próxima semana, está bem? Questões sobre isto, já sabem, sobre o credo, sobre a oração universal ou a oração dos fiéis, enviem por WhatsApp. Penso que não haverá grandes questões, a não ser coisas muito concretas sobre a própria profissão de fé, mas para isso terão de pegar e terão de ler, e terão de pensar, e terão de rezar, e terão de procurar no dicionário antes de me fazerem as perguntas, está bem? Vou colocar o livro no seu lugar, que já ganhei músculo nas pernas. Desejo-vos uma ótima semana e obrigado por estarem desse lado, por partilharem, por colocarem questões e estamos juntos nesta caminhada. Até sexta-feira então.